Eu queria primeiro parabenizar, né, todas as meninas que falaram antes de mim aqui no nosso grupo, porque eu acho que todas elas, de alguma forma, trouxeram conteúdos extremamente relevantes num mês que está iniciando e que tem uma temática, né, bastante importante, que é realmente a saúde mental e o cuidado, né, que nós precisamos ter com a nossa mente, né? É, e assim, claro, uma parte do que eu trago na minha fala, de alguma maneira já foi referenciada, né, pela Eli, pela Miriam, porque de alguma maneira também envolve a parte de estresse e as nossas relações de trabalho, né? A Camila também que falou de home office, mas de qualquer forma, eu espero que de alguma maneira então eu contribua com um conteúdo um pouquinho novo. A gente vai falar um pouquinho de duas síndromes, que é a burnout e a bore-out, né? A burnout, ela acaba sendo mais conhecida, mas é um pouquinho que eu trago aqui no nosso conteúdo. Eu ia até calcular meu tempo aqui, mas está tudo certo. O que seria, então, a síndrome de burnout, né? A síndrome de burnout, ou a síndrome do esgotamento profissional, ele é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, de estresse e de esgotamento físico e mental, resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Qualquer profissional em qualquer área de atividade, ele pode ter burnout, tá? Claro que a gente hoje, né, em função da linha de frente do combate à Covid, a gente cita, né, profissionais que estão diretamente ligados à síndrome, sejam médicos, enfermeiros, bombeiros, enfim, qualquer um que esteja nessa linha de frente, qualquer um pode efetivamente ter burnout, né? A principal causa da doença, na verdade, é o excesso de trabalho. E ele pode ser eventualmente mental ou físico, né? Dependendo da situação. Aquela tomada de decisão rápida que você precisa ter diante de um procedimento ou de um diagnóstico, né? Qualquer uma dessas síndromes qualquer profissional pode ter burnout. Ela é caracterizada pelo estado de tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalho desgastantes, seja pelo número de horas de trabalho ou seja pelas tomadas de decisões que você precisa ter ao longo da sua jornada. Pode estar presente, então, em todas as profissões, principalmente nos casos que envolvam a pressão do dia a dia, né? Os principais sinais ou sintomas seria o cansaço excessivo, seja ele físico ou mental, a dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso e insegurança, a negatividade constante, sentimentos de derrota, desesperança, sentimentos de incompetência, alterações repentinas do humor, isolamento, fadiga, pressão alta e dores musculares. A gente pode, de qualquer forma, correlacionar, né, também a questão do número, que eu vou trazer no próximo slide, dessa síndrome, claro, né, ao crescimento da síndrome em relação à condição da pandemia e também a questão do home office, né, porque as pessoas, elas tinham antes aquela rotina de passar o dia fora e de noite estar dentro de casa, e aí se organizavam em relação às suas questões profissionais e pessoais. Ao momento que estamos todos dentro das nossas casas, obrigados, né? Se aquilo não era da nossa rotina e nós fomos impostos a isso, isso começa a gerar um estresse, né? E a gente sobrepõe o tempo que dedicávamos ao trabalho e ao espaço de lazer ou pessoal, isso acaba sendo sobreposto e a gente não tem mais tempo para nada, né? Eu acho que essas informações que eu trouxe são informações bastante importantes que a gente precisa cuidar, porque realmente, né? Então, a Miriam, ela citou o exemplo do Japão, e realmente a gente tem estudado muito com relação a essa questão dos japoneses serem absolutamente
de terem realmente essas ansiedades e depressão, né? É um país que tem essa tendência. Mas, infelizmente, nós brasileiros, né, que somos considerados pelo mundo aí o espaço do samba e que todo mundo não leva a vida com nada, enfim, o Brasil ele tá adoecendo. O excesso das informações, né, e a pressão cotidiana do mundo do trabalho, ele está levando as pessoas ao estresse crônico e à exaustão. Então, eu cito aqui a referência da estimativa do International Stress Management Association no Brasil, a ISMA, que referencia o Brasil como um segundo país com o maior número de pessoas com síndrome de burnout. Isso equivale a 30%, em média, de mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros. Além disso, também apresentamos a maior taxa, né, de pessoas que sofrem com ansiedade e somos o 5º em caso de depressão. Eu acho que só por essa faixa, né, de informações aqui do slide, a gente precisa realmente parar e começar a analisar o porquê que isso está acontecendo e de que maneira, então, a gente pode, como arquitetos e designers, promover bem-estar e qualidade de vida para que a gente comece a, pelo menos, reduzir esse número, né, a ponto disso não impactar tão significativamente assim as pessoas, ou os brasileiros, nesse caso. O esgotamento profissional, então, ele está se tornando tão comum que, nesse ano, a Organização Mundial da Saúde, ela inclui o transtorno na classificação internacional de doenças. Olha o nível, né, de importância que a gente precisa dar para esse tipo de condição. E aí a gente tem que olhar realmente para os nossos trabalhadores para entender aonde é que eles estão precisando de ajuda, tá? Uma coisa importante, assim, bem rápido, é dizer que as empresas, de uma forma geral, elas têm se preocupado mais com a condição de saúde dos seus funcionários. Pelo menos isso é o que as pesquisas apontam, ok? E, assim, isso significa que você falar que, de alguma maneira, sofre de algum transtorno mental, isso não é mais tão pejorativo dentro da empresa. A empresa não vai entender que aquilo, na verdade, é uma desculpa ou alguma coisa nesse sentido, tá? Eles entendem que realmente isso hoje é um problema e precisa ser cuidado. Ok, e o que seria, então, o bore-out? O bore-out vem de bore, de tédio, de chato, né, em inglês, e se refere, então, a um estado de apatia ou desinteresse que vai tirar o prazer em atividades cotidianas relacionadas ao trabalho, uma vez que também é uma síndrome ligada à condição de trabalho, ok? E aí a gente começa, o trabalhador ele se desconecta da empresa. Ele não tem mais vontade de ir para a empresa, ele não tem mais vontade de produzir naquela empresa. Isso se caracteriza pelo tédio, pela falta de expectativas, dos resultados de tarefas pouco desafiadoras, abaixo do potencial do colaborador, ou quando você é contratado para uma função, se cria toda uma expectativa em cima daquilo, e no final você não atua na função que foi contratado, né? Então, são situações que você realmente precisa tomar cuidado. Ao contrário, né, da burnout, a burnout ela pode ser modificada se a gente conseguir intervir no clima organizacional da empresa, né? De maneira que a gente entenda que as pessoas elas precisam estar sendo motivadas dentro do seu espaço de trabalho. Ok, e aí, de que maneira nós, arquitetos e designers, podemos contribuir para a melhoria do bem-estar dos colaboradores nas empresas através das pesquisas em neuroarquitetura? Importante, então, só reforçar, já foi dito, que o trabalho, né, da arquitetura, ele tem um objetivo, ou vamos lá, da neuroarquitetura, ele tem um objetivo maior do que apenas as condições funcionais ou estéticas. Ela envolve o bem-estar das pessoas e a qualidade de vida. Ela coloca o eu, ela coloca o ser como centralizador das tomadas de decisões de arquitetura. Então, a neuroarquitetura, ela é alinhada no planejamento de espaços corporativos para que se adequem às necessidades de cada um, que possam estimular produtividade sem deixar as trocas sociais e conexões em segundo plano.
tornam um ambiente mais saudável e promovem bem-estar. E, além disso, ajudam a valorizar conforto e acessibilidade. De que maneira a neuroarquitetura ela pode contribuir para que possamos promover ou desenvolver, projetar ambientes mais humanizados dentro dos nossos espaços corporativos? E aí trouxe algumas referências, né? A biofilia, por exemplo, estudos divulgados pela Human Space dizem que ambientes que tenham espaços com plantas verdes aumentam em 15% o nível de bem-estar das pessoas se comparados a outros que não têm. Garantir adequada ventilação, e aliás eu acho que ventilação é um parênteses importantíssimo, tá? E que precisa ser cuidado, troca de ar e ventilação natural, porque a gente às vezes passa horas dentro de um ambiente fechado, ele pode ter janela, ele pode ter iluminação, mas a ventilação é uma coisa que a gente pouco fala. A iluminação, de uma forma geral, extremamente importante, não só a natural, na medida do possível, mas a artificial conectada com o nosso ciclo biológico. As questões funcionais dos espaços, através de móveis que possam ser alinhados com os objetivos da empresa e ergonomicamente corretos, tá? As questões de organização de todos os objetos desse espaço para que você tenha organofluxograma, corredores adequados, nem excesso de espaços para guardar coisas e nem a falta deles para você ficar com as coisas todas bagunçadas. E a arquitetura do bem-estar precisa ser inclusiva, considerando as diversas gerações. Por fim, já que nós estamos realmente no mês, iniciando o mês de setembro, né? Hoje é dia 1º de setembro e a campanha é o Setembro Amarelo. Ele é um mês focado na conscientização e prevenção ao suicídio. Vocês citaram sobre isso, e a relação da neuroarquitetura ela tem um papel fundamental, né, de estudar e entender as questões emocionais e fisiológicas de cada um, propor intervenção que torne o ambiente físico mais agradável, capaz de reduzir ansiedades, inseguranças e estresse, através de iluminação, ventilação, acústica, temperatura, que são aspectos estimulares que estimulam a maior ou melhor condição de conforto. É necessário colocar o ser humano no centro da produção de projetos. E é isso. Obrigada.